Você pode dar o primeiro passo em qualquer projeto na sua vida. Eu posso te ajudar em alguns dos projetos, principalmente se você trabalha em uma empresa, se você é um empresário, se você é gerente de uma equipe. No ambiente executivo, muitas vezes a gente tem aquela vontade de criar um projeto novo, lançar um produto, reestruturar um processo, reestruturar um departamento. E tem muitas coisas que a gente vai procrastinando. Por quê? Porque para dar o primeiro passo, muitas vezes a gente tem o lado do perfeccionista, a gente tem os nossos medos, a gente tem assim, outras prioridades que muitas vezes não são tão prioridades. Você não sabe, por exemplo, eleger uma prioridade baseada em questões importantes e urgentes. Muitas vezes eu vejo empresas e muitas vezes vejo empresários e profissionais definindo, né, coisas urgentes como sendo importantes. E muitas vezes a coisa importante ela não é tão urgente e vice-versa. E aí, aqui entra o meu papel como coach. Ajudar as pessoas em um determinado momento a identificar como que ela pode dar o primeiro passo em direção a alguma coisa que seja muito importante para si. Me acompanhe agora aqui na tela que eu vou mostrar para você um pouquinho do que eu chamo de PPP, que é o Programa Primeiro Passo. Então olha só, o Programa Primeiro Passo ele tem algumas premissas, né, que diz o seguinte: tudo que você começa tende a terminar. Isso quer dizer o seguinte: toda vez que você está começando alguma coisa, você tem uma tendência a, dando o primeiro passo, a dar os próximos passos. O que acontece é que muitas vezes esse primeiro passo, uma boa parte das pessoas vai deixando para depois, vai procrastinando. Então qual é o meu papel aqui? É provocar você a dar iniciativa. Né? Dar iniciativa no sentido de começar algo que ainda não começou aí no seu negócio, aí na sua empresa. A segunda premissa é a seguinte: você precisa, na maioria das vezes, apenas dar o primeiro passo. Vamos parar para pensar quantos casamentos já aconteceram porque uma das partes deu o primeiro passo, deu o primeiro olhar, puxou uma conversa e ali a coisa deslanchou. Quantos negócios acontecem, quantos empregos a gente consegue, quantas empresas foram criadas porque alguém puxou a ideia e disse: vamos começar, entendeu? A terceira premissa é a seguinte: você precisa definir a sua prioridade e agir imediatamente. Uma das coisas que eu tenho observado com uma boa parte dos profissionais é que as pessoas têm muitas prioridades. Você enche uma mão de prioridades, não tem prioridade, você tem 5 prioridades. Por qual delas começa? Então precisa ter uma. É outra atividade que um bom coach pode ajudar qualquer pessoa. E aí está o grande segredo do que eu chamo de programa Primeiro Passo. É ajudar as pessoas a identificar qual é a sua prioridade, o que realmente importa para ela, baseado em alguns conceitos como valores, missão de vida, propósito e tudo mais. Mas o fato é, o que é prioridade? Provavelmente administrando as questões urgentes e administrando as questões importantes para encontrar essa prioridade. Vamos para a tela aqui, olha só. Então assim, imagina que você vai começar esse primeiro passo e você vai começar esse primeiro passo com alguma pessoa lhe ajudando. A proposta desse vídeo é justamente mostrar para você, né, que sozinho talvez seja muito mais difícil. Quem é que poderia lhe ajudar? Um mentor, um coach. E esta é a proposta deste vídeo. Né? Eu já realizei mais de 4.000 sessões, aqui nesta página está um pouquinho atrasado. Nos últimos 12 anos eu já realizei 4.000 sessões de coaching. Cara, isso é muita coisa. Eu lembro que quando eu comecei, para chegar a 1.000 sessões demorou um tempão. E aí à medida que eu fui ajudando empresas, ajudando executivos, a coisa começou a andar. E o processo de coaching, na minha opinião, ele tem um desenho. E esse desenho ele precisa ser cuidadosamente aplicado. O que eu observei é que ao longo dessas 4.000 sessões, nesses 12 anos, o grande segredo de um bom processo de coaching é justamente como começa. Porque muitas vezes o pessoal me contrata para 10 sessões, 12 sessões. Na terceira ou quarta sessão, o cara já me diz assim: agora já saquei, agora sei onde posso ir. Então a proposta do programa Primeiro Passo não é você contratar um coach para você ter um cara que vai te acompanhar aí por muito tempo. Mas é justamente alguém que vai te acompanhar para você começar algo. A partir do momento que começar, a ideia é ter independência. Eu às vezes fico pensando, cara, quando eu falo sobre o programa Primeiro Passo,
eu estou dando um tiro no pé, porque eu provoco as pessoas a perceberem que elas precisam de mim, precisam de um coach apenas para começar. E depois elas decolam e voam sozinhas, certo? Mas essa é a realidade que eu tenho observado no mercado. Então não adianta eu querer vender alguma coisa aqui para você que seja assim, poxa, eu vou te entregar um programa completo com 10 sessões durante um ano inteiro e coisa assim. Se de certa forma, você vai perceber que daqui a 3, 4 encontros a gente já vai ter resolvido o seu problema, que era ter começado alguma coisa, que era ter definido uma prioridade, tá certo? Aqui entram algumas coisas importantes, né? Por que você deveria agendar, certo? Uma primeira sessão, uma conversa comigo, para que a gente comece a entender o que é um programa de coaching. Primeira coisa, se você deseja realmente agir, certo? Porque o processo de coaching, ele provoca as pessoas a ação. Então, se você tem assim, poxa, eu tenho vontade de começar algo, então esse é um momento que talvez seja importante para você ter um coach que lhe acompanhe. Segunda opção é, se você tem a necessidade de melhorar o seu equilíbrio emocional, lidar melhor com as suas emoções para fazer escolhas. E aqui entra uma questão importante, simples, mas importante. Muitas vezes a gente é muito racional na vida. Sendo muito racional, você muitas vezes faz escolhas erradas, né? Porque vai pela lógica e muitas vezes deixa coisas que realmente importam para você, que te fazem sentir melhor, que fazem emocionar-se, tá? Mas também, por outro lado, muitas vezes a gente toma decisões emocionais, sem raciocinar. Achar esse equilíbrio é o grande trabalho de um coach. É ajudar você através de boas perguntas, reflexões, pesar na balança algumas coisas que façam com que você tome uma decisão mais acertada, né? Terceiro ponto é, se você quer ter mais organização no seu ambiente de trabalho, organização na vida. Aqui, quando a gente faz coaching, é muito comum o cliente, logo no início, ele está com algumas coisas bagunçadas. O que é coisas bagunçadas? É aquele cara que às vezes ele não tem uma prioridade, ele não consegue equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Na vida profissional, ele não sabe qual é a coisa mais importante que ele tem que dar atenção, ele não sabe o que é mais urgente. A questão da organização é um outro trabalho de coaching que faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. Às vezes, eu tive clientes que na primeira sessão, quando a gente conversou um pouquinho a respeito disso, o cara se deu conta da necessidade dele definir prioridades, organizar algumas coisas, definir o que ele precisava delegar. Aquilo ali já deu um ganho significativo. Eu já ouvi muitos clientes meus dizendo assim, nossa, só aquela conversa que a gente teve já resolveu todos os meus problemas, né? E assim por diante. Eu não vou ler todos eles aqui, mas eu vou ler um, por exemplo, assim, dobrar a produtividade da equipe com a mesma qualidade. Então, muitas vezes, eu vejo empresários, principalmente, né, gerente de empresa, diretor ou o dono da empresa, querendo fazer mais com menos. E o cara quer que o colaborador dele tenha senso de dono. E ele não consegue fazer isso, né? Por quê? Porque produtividade pressupõe método, pressupõe passo a passo. E quando tem passo a passo, sempre tem o primeiro passo, o segundo passo. Então o grande segredo é ajudar as pessoas, ajudar você a entender como que eu começo uma metodologia, qual é o primeiro passo, como que eu organizo a casa para que as pessoas percebam qual é o objetivo, como começa, qual é a prioridade e a partir daí os resultados começam a aparecer de uma maneira assustadora, né? Então assim, se você está nesta, é bem provável que você vai ter aqui algumas oportunidades de conversar comigo. Também tem uma outra questão que está bem importante aqui na tela, é que se você tem algum medo. Sabe quando tem a pessoa aquela que tem um medo de não conseguir resultados, né? É aquela pessoa que às vezes não confia no seu taco, não confia no seu produto, na sua empresa. Ou se confia, confia desconfiando. O que é um processo de coaching? Um processo de coaching é uma forma de validação de um plano. Porque a gente faz um plano, põe em prática, se funcionar, parabéns, aí funcionou. Agora, se não funcionar, gerou aprendizado. E quando gera aprendizado, nós redesenhamos o nosso plano. E aí o grande segredo, porque muitas vezes sozinho a gente tem a tendência em se assustar, ficar com medo, né? Então são esses os medos. O medo de não conseguir independência financeira ou um crescimento profissional. Muitas vezes no coaching eu já percebi profissionais que estavam perdidos, sem saber para que lado ir.
Logo no meio do processo de coaching, o cara começou a fazer uma pós-graduação, foi fazer inglês, resolveu voltar a ter o seu hábito de leitura e isso gerou um crescimento absurdo. Crescimento é retorno financeiro, né? Ou então o medo de se tornar obsoleto, né? O que é uma pessoa obsoleta? A pessoa obsoleta é aquela pessoa que não está atualizada, que não está conectada com o mundo e de certa forma está correndo um sério risco, principalmente agora nessa época, de ficar de fora do mercado. Então se você tem algum desses pré-requisitos, permanece aqui no vídeo que talvez para você seja importante ver o que eu vou estar mostrando aqui para frente, né? Quem é o Alexandre, né? Eu sou um cara que desde 2007 atuo como coach. Aqui na página está 3.500 sessões, já são 4.000 sessões ao longo dos últimos anos. Eu já treinei mais ou menos de 25 a 30 mil pessoas em company, em turmas de 30, 10, 20 pessoas, ou seja, é um trabalho muito de formiguinha, o meu trabalho é muito focado em aprofundar conteúdo, ajudar as pessoas a entender, depois praticar para se transformar numa pessoa, num profissional melhor. Então você imagina que não é uma coisa assim de fazer palestra. Eu poderia fazer palestra para 500 pessoas, para 700 pessoas, para 1.000 pessoas. Se eu fizer 25 palestras para 1.000 pessoas, eu já teria abordado 25.000 pessoas. A diferença é, uma coisa é você estar em sala de aula e ensinar 10, 15 pessoas a fazer algo novo, a transformar um hábito. A outra coisa é você subir num palco e fazer um show, onde a pessoa ergue a mão para cima e diz yes, né? É muito diferente, tá certo? Eu sou esse cara que estou dentro da empresa, dentro da cabeça da pessoa, entendendo ela. E essa aqui estão algumas das empresas que eu já atendi: Marco Polo, Colombo, Seraçá, Cooperalfa, Cravil, Fundação Banrisul, né? Mais ou menos eu calculo que em torno de umas 300 empresas, né? Eu tenho uma missão. A minha missão é transformar a vida e a carreira de 100 mil brasileiros. Você pode ser um. Nos próximos 5 anos, mostrando o caminho correto, rápido e simples de ser percorrido. O que é isso? Como coach, muitas vezes, você ajuda a pessoa a perceber que ela tem um atalho, né? O caminho do A para B pode ser assim, é um caminho que leva 10 quilômetros, com muita energia, muito esforço, certo? Muito tentativa e erro. E quando você contrata um coach, muitas vezes você tem um atalho. Por quê? Porque esse coach tem às vezes perguntas. Ele faz com que você pare para pensar e veja as opções. Aqui é importante a gente salientar que um coach ajuda você a encontrar as opções. Um mentor te dá a opção pronta, mastigada. O coach te dá uma varinha de pescar e diz assim: vão no rio pescar? O mentor te dá o peixe pronto. Você pode escolher. Tem muita gente hoje em dia que está procurando mentor. Eu não sou nada contra a mentoria, fiz uma formação em mentoria, mas eu não acho legal. Por quê? Porque a mentoria, você pega alguém experiente e traz o mindset, traz o modelo mental dele e implanta na sua cabeça. Quem garante que você não poderia fazer melhor? O papel do coach é justamente acima desse nível, aonde você chega para a pessoa, você sabe a solução, porque talvez você já tenha passado por isso. Em alguns casos, no meu caso, sim, em outros não. Então o que acontece? Eu percebo que a pessoa tem um desafio e eu ajudo ela a encontrar 2, 3, 4, 5 caminhos para percorrer aquele desafio. Ela escolhe o melhor. Se não escolheu o melhor na primeira vez, gerou um aprendizado. Quando a pessoa vivencia tentativa e erro, ela gera aprendizado. Esse é o grande segredo do coaching. Eu ajudo a pessoa a aprender com seus próprios erros, que a gente chama do coaching de experiência. Ok? Bora lá então, olha aqui. Eu falo um pouquinho sobre a certificação que eu tenho. Minha certificação é pela ICC. Hoje eu já ministro formação em coaching aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A ICC é uma das 5 instituições na Europa reconhecidas, com um prêmio que eles chamam de ECCA, European Mentoring and Coaching Council. Então isso é bem interessante. É uma metodologia muito apropriada e que eu diria que nos últimos 10, 12 anos de atuação eu melhorei muito, sabendo o que realmente funciona, tirando aquilo que talvez seja mediano e que não dá resultado rápido. Então você vai utilizar recursos durante as sessões de muitas coisas aqui. Eu não vou fazer a leitura, eu vou deixar esse link para você ler aqui embaixo, tá certo? Uma sessão de coaching, geralmente, ela pode acontecer presencialmente, como é o caso desses 2 clientes aqui,
Mas também a gente pode fazer pelo Zoom ou pelo Skype. Então, se você está aí do outro lado do Brasil e gostaria de fazer uma primeira sessão para me conhecer, legal, basta você entrar em contato comigo, a gente agenda um horário e vamos bater um papo. Sem compromisso, porque a minha intenção desse vídeo aqui é disponibilizar para você o conhecimento, a informação de que existe o PPP, o Programa Primeiro Passo. Talvez esse programa seja muito legal para você, talvez não seja o momento mais adequado para você. Por isso eu convido as pessoas a conversarem comigo, porque quando elas conversam comigo, a gente entende se aquele momento, aquela metodologia vai realmente fazer a diferença para quem, né, vai ser o meu cliente. Alguns clientes falam do meu trabalho, né? Aqui está o Tiago. O Tiago, ele é um executivo lá de Maranhão. Né? E ele fala, aqui vou mostrar o vídeo para você conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho, que o Tiago contratou como diretor. Hoje ele é um diretor executivo do maior hospital do Maranhão. E ele me contratou quando ele estava na Unimed aqui no Rio Grande do Sul. Dá uma olhadinha. Bom, meu nome é Thiago e sou administrador hospitalar de formação. Hoje sou diretor de operações de um grande hospital, de uma grande rede de hospitais com uma filial em São Luís do Maranhão. Estou morando desde o ano passado, aqui desde 2017, em São Luís do Maranhão. E falar do Alexandre para mim é uma coisa muito boa, porque é um profissional que eu considero um dos mais gabaritados, um dos melhores que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Em 2015 tivemos um projeto, tivemos uma palestra dele na empresa, na Unimed Missões de Santo Ângelo, no qual ele fez uma palestra e que chamou muito a atenção a sua técnica relacionada a coaching e seu conhecimento técnico, teórico, aplicado na prática, que é algo que eu, como um administrador não só de formação e que valorizo muito a parte teórica aplicada à prática, valorizei muito naquela apresentação. Nisso, nós conseguimos fazer um trabalho interessante e solicitamos para ele um projeto de coaching. Ele nos apresentou uma proposta, eu como sponsor desse projeto, aplicamos o projeto com todos os gestores, as lideranças de enfermagem. Eu também participei do projeto como coach e tivemos uma experiência ótima, ótimos resultados. E foi uma grata surpresa. Eu considero hoje um profissional de extrema qualidade, grande gabarito. E depois conhecendo um pouco mais, ficando mais amigo do Alexandre, é um cara que não só instiga que você se supere no teu dia a dia, na tua vida, como ele também se supera. É um cara que tu olha para ele e tu não acredita que o cara pulou de paraquedas, o cara piloto de avião, andava a cavalo. Desafiei ele a correr uma volta da Pampulha em Belo Horizonte, 18 quilômetros, para um cara que não era prático de atividade física. Ele foi, ele correu, ele se desafiou, um cara que conquistou, viajou muito de moto, viajou para fora do Brasil, viajou para muitos locais de moto, e por último está andando de bicicleta. Então é um cara que, assim, admiro demais o seu espírito guerreiro, a sua força de vontade. É um cara que me inspira como profissional. E na sua questão profissional como coach, o trabalho que fez na empresa que eu estava trabalhando foi um trabalho excelente. Então, um cara que respeito demais. O ano passado, em 2017, também fez um trabalho comigo de coach à distância, nós fizemos por Skype, e tive excelentes resultados. Enfim, é um cara que admiro demais e indico para qualquer profissional e qualquer empresa que precise de um profissional gabaritado para um evento, um treinamento ou próprias sessões de coaching, e esses trabalhos maravilhosos que ele está fazendo, treinamento à distância, treinamento diferenciado no mercado. E é um cara que eu acompanho muito, tem se preparado demais para esses treinamentos. Não é um amador, não é um cara aventureiro que está se aventurando nessa área de coaching, de treinamentos à distância. Então, boa noite a todos. Olha só que legal. O Thiago tem um apreço, acabou virando um amigo, é um executivo hoje de primeiríssima linha. Quando a gente fez o processo de coach, eu lembro que ele tinha uma posição que era estratégica, ele era o responsável, o principal executivo de um dos maiores hospitais do interior do estado do Rio Grande do Sul, mas ele foi visto pelo mercado e foi sendo convidado por outras empresas.
Hoje um cara assim do mais alto gabarito, uma pessoa que eu admiro e acabou virando meu amigo. Mas olha só, algumas coisas importantes que acontecem aqui, né? Algumas pessoas falaram, eu vou deixar aqui para você ler depois, né? Olha só, em um momento de mudança profissional, eu tive a oportunidade de conhecer o processo de coaching através do Alexandre Fortes. Com sua delicadeza, olha só, dedicação e paciência, o Alexandre foi mostrando alguns passos com a maior naturalidade e incorporando o processo à minha rotina. Com grande coerência, foi me apresentando as ferramentas do processo, expondo melhor que havia de mim. Muito obrigado, Alexandre. Que a vida possa lhe dar em dobro toda a energia, toda a felicidade que você vem nos fazendo encontrar. Eu fico muitas vezes até emocionado de ver assim, o que as pessoas escrevem depois que a gente faz uma sessão, depois que a gente faz um processo. É muito legal. Então aqui tem algumas coisas, né? Olha só essa aqui. Ó. Boa tarde, time. Alexandre, no dia da nossa sessão, através das técnicas e conversa, eu consegui me organizar mentalmente e energeticamente. Me ajudou a resgatar a profissional que sempre fui e devo continuar sendo, cada dia melhorando mais. A questão da agenda semanal e da avaliação daquela lista quando termina a semana me marcou bastante. Mas a técnica de lembrar que eu fui num momento de glória, quem eu fui no momento de glória, né, você não imagina o que me gerou internamente. Né? Então assim é muito legal quando você percebe que você faz a diferença na vida de uma pessoa. Né? São os depoimentos, as histórias e tal, né? E aí muitas vezes as pessoas perguntam o que é coaching? Coaching, na verdade, ele é um conjunto de ferramentas e técnicas que, se bem aplicadas, elas potencializam a possibilidade de escolhas. O mundo é feito de escolhas. Nós temos como valor, o principal valor de um indivíduo, do ser humano, é a liberdade. Liberdade de escolher. O coaching aumenta potencialmente essa capacidade. Quando você tem escolhas, você age. Se você age, você realiza. Se você realiza, você está feliz, não é verdade? Essa é a ideia. Quais os objetivos de um processo? O objetivo de um processo de coaching sempre é o resultado. Então, sempre quando alguém me contrata, a primeira coisa que eu pergunto é o que ele espera, o que ele quer. Né? Muitas vezes tem clientes que esperam assim, resultados exorbitantes. Tem clientes que querem resultados, às vezes, simples, que para ele é muito importante, ou às vezes é muito urgente. Ele quer resolver uma questão num período de tempo curto, por exemplo. Nesse próximo mês, nesse próximo trimestre, eu preciso fazer isso. Então a pessoa tem uma urgência em tratar aquilo, por isso um coach pode lhe ajudar. Entende? Qual é a metodologia? O nosso método está totalmente focado em resultados mensuráveis, ou seja, sempre quando você me contrata como coach, o que acontece? Eu procuro entender o que você precisa, o que você deseja. A partir dali, nós temos que mensurar qual é a medida disso, como você vai saber que atingiu. E quando a gente estabelece isso, nós temos um prazo e uma mensuração. O nosso foco vai ser unicamente atingir esse objetivo. Esse é o resultado de um processo de coaching. Né? Como o coach atua? Né? Como que o coach atua? Né? Um bom coach faz perguntas poderosas com encorajamento, direcionamento e seu acompanhamento possibilita que a pessoa, certo, se sinta mais segura, mais confiável, mais dona de si. O papel de um coach, muitas vezes, é quase que fazer sombra para alguém que está participando de um Ironman. Né? Tem um amigo meu que é o Serginho, ele faz sombra em Ironman. O que é o Ironman? É o cara nadar, andar de bike e correr. Só que às vezes a pessoa não tem tanta segurança para nadar os 3.800 metros, não tem tanta segurança de completar 180 km de bicicleta, não tem tanta segurança que depois de fazer isso tudo, ainda vai correr uma maratona. O Serginho vai junto com o cara, dando suporte, provocando, encorajando. Esse é o papel de um coach, tá certo? Então, aqui mais alguns depoimentos e você pode escolher. Para você escolher, eu sugiro que a gente tenha uma conversa. Né? Esse vídeo aqui, como eu digo, você não tem como chegar agora aqui nesse vídeo e dizer assim, beleza, quero contratar o Alexandre, porque eu preciso conversar com você para verificar se você está num momento bom para coaching, porque o coaching não é para todo mundo, né? Para entender se você tem clareza de onde você quer chegar e se realmente qual é o melhor programa para você. Neste programa que eu estou divulgando neste vídeo aqui, eu tenho 4 planos, 4 possibilidades. O primeiro plano é sessões semanais de 1 mês, ou seja, serão 4 encontros que a gente vai resolver um problema rápido, né? Urgente para você. Ou então um plano de mês quinzenal, ou seja, são 2 conversas, onde talvez você queira só ajustar, dar o primeiro passo em relação a alguma coisa,
fazer uma primeira reflexão em torno de um projeto maior, tá certo? Ou então, a gente pode ter o que a gente chama de plano trimestral. O plano trimestral, com sessões semanais, eles se resumem a 12 sessões semanais, onde intensamente você pode fazer uma mudança bastante significativa, bastante profunda no trimestre. Se você estiver começando, por exemplo, agora em março, é março, abril e maio. Final de maio, a ideia é que você esteja com um projeto concluído, ou então um grande projeto, certo? Em andamento, certo? Uma coisa mais profunda em que realmente exija muito de você. Ou então um plano trimestral com 6 encontros quinzenais. Mas por que 6 encontros quinzenais? Porque é aquela mudança significativa, consistente que você pretende fazer, mas que você quer ter mais clareza, definir uma direção bem clara, né, e dimensionar, né, todos os recursos, toda a energia que você vai colocar num novo projeto que você tenha para fazer. Para isso, você precisa entrar em contato comigo. Você pode preencher esse formulário, ou então você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo? O WhatsApp vai ficar aqui, está aqui nesta página, é o 519-9935-7299. Você entrando em contato comigo pelo WhatsApp, nós encontramos uma melhor forma de fazermos uma conversa por vídeo, né? Se você for aqui de Passo Fundo, você pode vir aqui no meu escritório, ou da região, achar importante vir aqui para a gente conversar. E essa conversa não tem custo, porque é uma conversa justamente para eu fazer um filtro. Porque eu não atendo o cara, primeiro, que ele não sabe onde ele quer ir, porque não vai dar resultado, certo? Esse é o primeiro ponto. Também não atendo o cara que não tem ainda maturidade para ser um coach. O que é maturidade? É uma pessoa que está a fim de se responsabilizar por um resultado futuro seu e que o coach vai lhe assessorar, lhe ajudar, tá certo? Aqui tem algumas avaliações, esse aqui é um formulário que eu utilizei muitas vezes, né, em que as pessoas escreveram, você pode ver que está aí escrito à mão mesmo, né? As pessoas terminam um processo e respondem, né? Olha só, extremamente focada, uma pessoa excepcional, serena, pessoa profissional admirável, é bem legal, né? Tem um monte de coisa aqui que eu fiz questão de compartilhar, olha só, a avaliação totalmente 100% aqui, né? Alguém aqui, ó, sobre meus pontos fortes não foi tão legal, né? Aprendi muito, ou seja, a ideia é que justamente você que está agora aqui, se você ficou até agora aqui nesse vídeo, existe um grande motivo para você estar aqui. Então eu vou tirar o óculos, inclusive, para te dar agora duas opções. A primeira opção é aquela opção assim máxima, tá? Eu conheço muita gente que às vezes assiste um vídeo como esse e pensa assim, poxa, o Alexandre parece um cara legal. O Alexandre parece um bom profissional, mas eu acho que não é o meu momento. E tá tudo bem, né? Segue sua vida. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. É sinal de que você também é uma pessoa interessada em aprender, é curiosa e tudo mais, mas esse não é o seu momento, certo? Ou então a segunda opção é aquela opção que você diz assim, ó, cara, independente de ser o Alexandre, independente de ser um coach, eu vou começar alguma coisa. E talvez seja importante a gente ter essa conversa, porque eu não tenho certeza se você vai ser meu coach. Mas durante a conversa, tanto eu quanto você, vamos entrar, né, num papo, vamos entrar numa forma de entendimento que a gente vai ter clareza. Se é para você trabalhar comigo e você potencializar seus resultados, ou talvez existam outras formas de você potencializar seus resultados. Se você é adepto dessa segunda opção, não deixa para depois. Entre em contato comigo, faz essa conversa sem compromisso. Eu tenho poucos dias livres ainda agora no início do ano, porque a partir do mês de março, abril, eu começo a viajar muito e eu reduzo significativamente a disponibilidade da minha agenda para atender coaching, porque eu faço muita palestra, eu faço muito trabalho in company. Então, quando eu estou lá dentro da empresa do cliente, eu não posso atender o meu cliente que eu estaria aqui ou no hotel, atendendo, né, via internet ou pessoalmente aqui no meu escritório. Tá certo? Então, estou aguardando a tua conversa, né, o teu contato pelo WhatsApp ou pelo formulário, como você vai ver que vai ter aqui embaixo uma página para você entrar em contato comigo. Legal? Vai ter esse formulário aqui que você pode, na página, entrar em contato comigo, mas é muito mais prático pelo WhatsApp. Se você tem WhatsApp, estou aguardando o teu contato. Tá legal? Um grande abraço!